Oi, gente, como que vocês estão? Hoje é domingo e é óbvio que a gente tem um especial ufológico aqui pra vocês. Como vocês já sabem, todo domingo eu trago aqui um vídeo um pouco mais longo tratando de um caso ufológico específico. Geralmente são casos bem peculiares que vocês deixam pra mim aqui embaixo nos comentários, né? Então, o caso de hoje foi uma indicação de vocês inscritos, que é o caso Thiago Machado. É um caso bem peculiar sobre OVNIs e contato imediato de terceiro grau. Ele chegou até mesmo a oferecer um cigarro pro alienígena, e essa nem foi a parte mais peculiar da história. Então vamos pro vídeo. Só lembrando que se você ainda não é inscrito, já se inscreve aqui no canal e deixa o like para ajudar no engajamento, né? E agora vamos pro vídeo de verdade. Esse é o caso Thiago Machado e isso aconteceu em 6 de fevereiro de 1969 em Pirassununga, São Paulo, onde envolveu um jovem chamado Thiago Machado e vários moradores do bairro Pinheiro, lá de Pirassununga. Pois no dia 6, eles assistiram a um espetáculo emocionante, aonde um objeto luminoso desceu do céu a 800 metros de distância da onde eles estavam. Esse aí do lado é o Thiago Machado, naquela época. Segundo uma das testemunhas, esse objeto ele pousou no meio do mato e ele parecia fazer um movimento de subida e descida a 1,5 metro de distância do chão aproximadamente, como se ele realmente estivesse ali tentando pousar, e pousou, né, gente? E o Thiago, na época, ele era vizinho da Dona Maria, que foi essa testemunha que viu em primeiro momento e chamou outras pessoas para ver também. Ele pensou que aquilo fosse um paraquedas e que tivesse alguém ali precisando de ajuda e que aquelas luzes fossem uma espécie de luz de sinalização. Então ele se prontificou em ir até lá ajudar, mas as outras testemunhas estavam bem apavoradas, dizendo que aquilo seria um disco voador, porque tinham luzes brilhantes azuis, e um paraquedista não teria nada disso. Mas ele se prontificou mesmo assim em ir ajudar e ver o que estava acontecendo naquele local. A galera estava toda meio apavorada ali, com muito receio, então ninguém quis acompanhar ele até o lugar. Mas ele, bem corajoso, foi indo ali, porque ele realmente pensava que seria ali paraquedistas precisando de ajuda. Então, no meio do caminho, já bem longe de onde aquelas pessoas estavam, lembrando que ele tinha se munido ali com um binóculo para poder observar o negócio de longe, entendeu? Para ter certeza que era mesmo um paraquedista antes de chegar lá e ver um monte de ET. Mas, enfim, ele, quando já estava ali bem quase próximo ao local, ele lembrou que tinha ali um amigo que morava na região, bem dentro do Instituto Zootécnico. O nome desse amigo é Francisco Hanser, e ele resolveu chamar para ajudar ele a procurar, ver o que tinha acontecido, né? Acho que ele não tava com tanta coragem nesse momento. E esse amigo resolveu ajudar. E eles resolveram se separar para cobrir uma parte maior da região, mas cada um foi para um lado ali e para procurar e ver o que estava acontecendo. O lugar era de uma vegetação bem densa, então ele só conseguiu ver o objeto quando ele estava a 10 metros de distância. E mesmo assim, ele só percebeu aquela estrutura arredondada e metálica quando ele se aproximou mais ainda. Segundo ele, o objeto teria 1,5 metro de altura. Talvez um pouco mais, tá? E quando ele estava bem perto do lugar, ele viu quase que imediatamente uma porta abrir e sair duas criaturas flutuando de dentro daquela nave. Segundo ele, eles saíram um de cada vez e eles baixaram suavemente até o chão, como se estivessem realmente flutuando. E ele ainda conseguia ver mais 2 ou 3 seres ali dentro da nave, como se estivessem vigiando. Ele descreveu esses seres como sendo homens bem pequenos, que tinham no máximo 1,5 metro de altura e usavam roupas coladas ao corpo e parecia ser de alumínio até. Elas cobriam o corpo inteirinho, desde os pés até a cabeça. No rosto tinha uma espécie de visor transparente e eles apresentavam ali várias coisas bem peculiares, tá? Eles tinham uma pele lisa, amarelada, com uma cicatriz em cada bochecha. Os olhos ficavam em níveis diferentes, eles tinham lábios bem finos e um nariz achatado. Os olhos eram totalmente amarelos escuros, não tinham pupilas e nem escleródita. Escleródita, pra quem não sabe, é essa partezinha branca aqui do olho, tá, gente? A gente fala de alienígena, mas também tem uma cultura aí no meio dos vídeos.
E eles tinham também 2 rugas paralelas em cima do olho, como uma espécie aí de sobrancelha. Eles também não tinham cílios e nem pálpebras, e o queixo, segundo o Thiago, dava a impressão de estar fugindo para trás. Os 2 tripulantes deram bem de cara ali com o Thiago quando saíram, e deram alguns passos à frente. O garoto ficou bem surpreso com a situação e ficou estático, parado ali a uns 8 metros na frente deles. E quando eles tentaram ali uma espécie de comunicação, segundo o Thiago, eles emitiam sons graves parecendo um grunhido e bem rouco, que parecia sair de um tubo da parte inferior das máscaras, que se movimentava conforme eles emitiam esse som bem peculiar. E sem entender nada, ele resolveu perguntar para aquele ser, em português mesmo, como que eles teriam chegado ali. E um deles fez um gesto com movimentos rotativos e com as palmas das mãos opostas, formando um círculo com os 2 braços. Meio que ele fez isso daqui. E bem perplexo com a situação, o Thiago teve a reação mais inusitada possível. Ele pegou um cigarro e acendeu. Óbvio que ele estava muito nervoso naquele momento. E ele reparou que aqueles alienígenas ficaram observando aquilo com uma atenção extrema. E até mesmo os seres da nave observaram aquela cena. E ficaram ali se entreolhando e trocando palavras que o Thiago não entendia. Então ele resolveu pegar o maço e jogar em direção dos alienígenas. E sem desviar os olhos do garoto, ele conseguiu apanhar aquele maço com uma certa dificuldade para se agachar no chão. Ele esticou o braço e quando o maço estava a uns 10 centímetros de distância, foi como se ele puxasse aquilo com a força da mente. E ele colocou aquele maço no peito e, por mágica, desapareceu diante dos olhos da nossa testemunha. E os outros seres, vendo aquilo, começaram a dar muita risada. Foi aonde a testemunha conseguiu ver que os dentes deles eram bem escuros e bem diferentes. Os 2 seres que estavam fora da nave resolveram então dar alguns passos em direção ao Thiago, que fez o mesmo para mostrar a sua boa intenção. Então ele resolveu tirar o binóculo que estava com ele pendurado no pescoço e colocar no chão. Os tripulantes se assustaram com aquilo e começaram a recuar. E por conta da situação, acho que eles não entendem o que é um binóculo, mas enfim, o Thiago resolveu pegar o binóculo e pôr de volta no pescoço. E depois disso, os nossos queridos ufonautas, vamos chamá-los assim a partir de agora, começaram a se reaproximar novamente e tentaram ali uma nova comunicação. Eles começaram a falar e gesticular e ficaram nisso por quase 15 minutos, até ouvirem os gritos do Francisco, que estava chamando pelo amigo. Então eles recuaram lentamente, sempre de costas para a nave e olhando para o Thiago. Ambos deram como se fossem um pulinho e começaram ali a flutuar no ar. E entraram naquela nave. E um deles, com o rosto ainda para fora da nave, apontou para uma chama azul que chegou a atingir a coxa direita da nossa testemunha, que no momento sentiu como se fosse um formigamento e um congelamento total do corpo. Ele ficou todo endurecido e paralisado ali. Ele ainda conseguia ver as janelas da nave se fechando, ela levantando a uns 2 metros de altura e desaparecendo diante dos olhos dele sem emitir nenhum tipo de barulho. E desaparecendo totalmente. Depois disso, ele perdeu os sentidos e acordou 1 hora depois na Santa Casa, com dores na perna direita. Viu que temos algumas imagens do local, porque o pouso desse objeto deixou marcas na vegetação, e elas pareciam ser como amassados em formas de círculo, que mediam ali aproximadamente 4 metros de diâmetro no desenho total desses amassados no chão, tá? Eram 3 buracos, como vocês estão vendo aí na imagem, que correspondem com as conchas nas quais se apoiavam as pernas da nave. No dia do ocorrido, já no hospital, o Thiago chegou a ingerir vários litros de água e dormir quase que o dia todo. No dia seguinte, ele ainda tomou muita água e continuava sentindo muita sede.
Essa é mais uma das imagens do formato que aquele objeto deixou ali na vegetação, e é óbvio que tiveram testemunhas adicionais nesse caso, como a Dona Maria, vizinha do Tiago, e também o médico que atendeu o Tiago no hospital assim que ele foi socorrido. E o Tiago chegou a fazer desenhos e dar descrições tanto do objeto quanto desses seres que estavam dentro do objeto. E é óbvio que o médico que atendeu ele naquele dia deu seu testemunho também. E foi o Dr. Henrique Reis, que disse que por 1 hora examinou ele dos pés à cabeça e não encontrou nada, nem na coxa e nem no resto do corpo, pois a pressão dele estava normal, a temperatura e a respiração também. A única coisa que ele notou foi que o rapaz estava com o corpo totalmente enrijecido e que ele pescava ininterruptamente. E ele acabou diagnosticando o Tiago com pitiadismo, que seria uma manifestação patológica sugestionável. Aí vocês me perguntam, Ana, mas o que é isso? Isso seria uma perturbação mental curável pela persuasão. Pela descrição do médico, ele estava visivelmente em choque. Ele também acrescentou que achava que o Tiago realmente tivesse passado por algum tipo de trauma psicológico inexplicável. E também tem o relato da Dona Maria, do Francisco e da mãe do Tiago, que foram as pessoas que socorreram ele naquele momento. Segundo a Dona Maria, uns 30 ou 40 minutos depois, um menino chegou correndo esbaforido para dizer à mãe do rapaz que ele estava morrendo no alto do morro. Então a Dona Maria, a outra vizinha e a mãe do Tiago foram até lá, pelo meio do mato ali adentro, atrás dele, e encontraram ele caído no chão com os olhos abertos, mas todo abobalhado e muito pálido, suando como se estivesse fazendo 80 graus de calor e pedindo água sem parar. Ele não conseguia nem ficar em pé, então ele foi arrastado pelas 3 senhoras para a casa mais próxima, que era do Francisco, e ele começou a falar palavras sem sentido nenhum, se referindo a uma dor intensa na coxa. Elas rasgaram a calça dele e só viram ali um vergalhão vermelho e uma mancha um pouco mais escura, como se ele tivesse levado uma chicotada ou algo parecido. Então eles chamaram a polícia e levaram ele para o hospital. Naquele mesmo dia, às 5 horas da tarde, o pessoal da Escola de Aperfeiçoamento da Aeronáutica foi na casa da Dona Maria, onde fizeram várias perguntas e desenharam tudo que ela estava descrevendo. E eles foram falar também com o doutor Henrique e com o Tiago. O doutor Henrique permaneceu junto com o Tiago no quarto enquanto ele era submetido a exames e também respondia a várias perguntas e descrevia o objeto e esses seres. Daí vieram esses desenhos que vocês estão vendo aí do lado. Algo muito interessante aconteceu, pois tanto a Dona Maria como as outras testemunhas que acudiram o rapaz passaram 3 dias consecutivos sem conseguir se alimentar direito e com insônia. Eles só conseguiam beber água. E para alegria de vocês, esse não é o único caso que aconteceu naquela região e naquela época. Mais 2 casos semelhantes e bem peculiares também aconteceram. Um deles é o caso do Mata-Formigas e o outro é o caso dos tripulantes que atacaram em Pirassununga. E se vocês quiserem, eu posso trazer esses vídeos aqui no canal também. Obrigada para quem ficou até agora. Eu espero que vocês realmente tenham gostado desse caso, que é bem peculiar, do jeitinho que vocês gostam. E até a próxima!